Nós podemos agora fazer mais uma incursão na noção de limite. Nós já trabalhamos com a ideia de limites em valores A finitos, e nós podemos nos perguntar agora como é que nós caracterizaríamos a situação em que uma função, quando o x vai para infinito, ou mais infinito ou menos infinito, essa função estabiliza em torno de algum valor. Ou seja, o que nós estamos falando aqui é da noção de assíntota horizontal. Então, nós podemos usar a ideia dos limites para também trabalhar com essa ideia de assíntota horizontal. Vamos ver como nós podemos fazer isso. Então, vejam só, vamos pegar uma função qualquer aqui. Eu escolhi essa função aqui, não precisaria ser, podia ser qualquer função, mas ela é uma função interessante porque o gráfico dela é isso daqui. E vejam que ela tem duas assíntotas, né? O que quer dizer assíntota? Quer dizer que à medida que eu vou para infinito, aqui no caso, nesse lado aqui, para mais infinito, né? Ela se aproxima cada vez mais de um determinado valor constante, que no caso é 1. E quando eu vou para menos infinito, ela também se aproxima, nesse caso em particular, essa função, para um valor constante, que no caso aqui é menos 1. Então ela tem duas assíntotas horizontais. E eu gostaria de caracterizar essas assíntotas usando a ideia de limite. Como é que eu poderia fazer isso daqui? Então eu poderia fazer o seguinte, considerando isso como sendo o limite, e eu vou chamar esse limite de f, f grande, tá? E o outro limite é f1, o outro limite é f2. Então, ok. O que eu faço? Eu vou aumentando o valor de x. Então, vejam só, isso é importante. Eu pego um x, para qualquer x que seja maior que o n1, vejam que se eu pegar qualquer x maior que esse n1 aqui, ó, essa distância da f, da função f até a assíntota, vai ser menor do que esse valor que está aqui. Tá? Se eu pegar esse n, esse novo n, agora a distância entre a função e a assíntota vai ser sempre menor do que esse valor dado aqui. E isso vai sendo assim até eu ir para o infinito. Claro que eu não chego nunca no infinito, infinito não é um número, né? Mas o que eu estou dizendo aqui? Intuitivamente eu estou dizendo o seguinte, ó, se eu chamo essa distância, de novo, né, da função para o seu limite, ou seja, a sua assíntota, como sendo epsilon, e eu posso expressar essa noção, veja que não tem delta aqui mais, tá? Eu posso expressar essa noção de que a função tende para o f1, que é o seu limite, quando o x tende para infinito, da seguinte maneira. Eu digo que o limite da minha função, então está aqui, né? O limite da minha função é f de x, quando x tende para mais infinito, que é o nosso caso ali, é igual a f1, c e somente c. Para qualquer epsilon maior que zero, isso se mantém porque eu estou usando o epsilon para medir a distância da minha função até a sua assíntota, o seu limite. Existe um n maior que zero, então isso aqui vai substituir a ideia do delta. Tá? Existe um n maior que zero, tal que sempre que eu tiver para frente do n, ou seja, sempre que eu tiver para cá, vamos pegar o n2 como exemplo, a minha distância da f até o seu limite ou a sua assíntota vai ser menor que epsilon. Então, nesse caso aqui, isso aqui seria o epsilon. E sempre que eu tivesse um x maior que esse n, a minha distância seria sempre menor do que esse epsilon originalmente dado. Tá? Então, e se isso acontecer, então eu digo que a f1 é a assíntota da f. Então, dizer que a f1 é a assíntota da f é a mesma coisa dizer que o limite da f, quando o x tende para infinito, é igual a f1. Tá bom? Poderia fazer a mesma coisa com a assíntota negativa. Então, eu estou dizendo aqui, no caso da assíntota negativa, que o limite de f de x, quando x tende para menos infinito, é igual a f2, está aqui o f2, né? C e somente C. Para qualquer epsilon maior que zero, vai existir um n, que é menor que zero, né? Porque agora eu estou pegando esse n menor que zero. Veja que podia ser maior que zero também, mas no exemplo particular, o n é menor que zero, tá? Estou nesse lado aqui do eixo, tá bom? Estou indo para menos infinito, então tem que ser negativo, tá bom?
Então, para n menor que zero, o x vai ser menor que n, ou seja, o x vai estar, se o n está aqui, o x vai estar para cá do n, tá? Porque é menor, né? Número negativo. E se isso acontecer, então a distância da minha função até a assíntota, ou seja, o seu limite, vai ser menor que epsilon. Então, se eu pegasse esse n que eu mostrei aqui, e eu pegasse um epsilon, que é essa distância aqui, para qualquer x a partir daqui, a distância da f até o seu limite f vai ser menor do que esse valor que está aqui. É isso que o limite está dizendo. Tá? Só que ele está dizendo um pouco mais. Ele está dizendo que eu posso pegar esses n's aqui. Ó. Qualquer epsilon que eu escolha, eu vou achar um n de tal maneira que para frente desse n aqui a função fica sempre menor do que aquele epsilon, a distância da função até o limite. Tá bom? Então essa é a noção de assíntota. Vamos ver como é que a gente pode aplicar isso nesse caso particular, para tentar mostrar que a assíntota dessa função, ela é, a assíntota mais infinito, né? Ela é igual a 1 positivo, tá bom? Então vamos lá. Então como eu estou indo para x positivo, o infinito, né? Então eu posso simplesmente tirar o módulo, tá? Eu faço o seguinte, eu pego, então, aplico a definição. O que a definição diz? Que para todo epsilon maior que zero, vai existir um n. Esse n, em geral, depende do epsilon, né? Porque quanto menor for o epsilon, maior deve ser o n, intuitivamente falando. Então, se o x for maior que o n, isso daqui vai ter que ser menor que o epsilon. E aí, o que eu faço? Eu manipulo esse lado aqui, tá certo? Para tentar ver se eu consigo daqui tirar algum n interessante. Então, eu venho aqui, eu faço essa troca que aqui está. Esse valor aqui certamente é um valor menor que 1, né? Porque o x é positivo, tá bom? Então, 1 menos x sobre x mais 1 menor que epsilon. Só representei essa mesma desigualdade aqui, só que sem o módulo, tá bom? Então, eu consigo, fazendo a subtração, eu consigo esse resultado que aqui está, ser menor do que epsilon. Então, invertendo para x, eu digo que o x tem que ser maior, para que aquilo ali seja verdade, o x tem que ser maior do que 1 menos epsilon sobre epsilon. Notem, então, que eu posso escolher o n de epsilon como sendo 1 menos epsilon sobre epsilon. O interessante aqui agora é notar que quanto menor for o epsilon, muda um pouco o que tinha lá na outra definição, né? Porque quanto menor for o epsilon, mais longe eu vou ter que ir para chegar na assíntota. Tão perto da assíntota quanto eu estou querendo, tá bom? Então o n tem que ter uma relação de proporcionalidade inversa. Poderia talvez dizer, mas tem um epsilon aqui em cima, mas esse epsilon ele é pequeno, né? Então perto do 1 ele não é nada. Então isso daqui, que está desse lado aqui, você poderia dizer que é praticamente 1 sobre epsilon, tá bom? Esse epsilon no numerador não conta para nada, não. Mas eu conseguindo isso, eu fiz exatamente o que eu queria, né? Eu encontrei um n tal que sempre que o x for maior que ele, esse outro lado da implicação lógica, ou seja, o seu consequente, vai acontecer. Então é verdade que sempre que isso aqui acontecer, isso aqui vai acontecer. Tá bom? Então essa é a maneira de se demonstrar coisas com um limite no infinito. E a própria noção de limite no infinito, ela ajuda a entender melhor um pouco a ideia de limites, né? Na próxima aula eu vou falar das assíntotas verticais.